Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Inovação. Meu nome é Gabriela Rodrigues e hoje a gente está aqui para falar de um tema quente: tecnologias emergentes, validação e comercialização. E para isso, a gente trouxe um nome de peso: Luiz Gustavo Batista. Luiz é especialista em inovação da Inova UFRJ, é doutorando pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial e também é especialista em propriedade intelectual, além de ser consultor de startups há mais de 25 anos. Luiz, muito obrigada por ter topado o nosso convite. Eu que agradeço, Gabriela. Muito obrigado por me trazer aqui e a gente poder conversar, pretendo eu, de uma forma muito leve, muito tranquila, sobre um assunto que é bastante denso, né? Então, eu agradeço bastante o seu convite. Perfeito, Luiz. E para a gente começar o nosso papo, eu queria saber quais são as métricas, né, que você acredita que uma startup deve considerar para avaliar se uma tecnologia está madura o suficiente para ir para o mercado ou não. Bacana, muito boa a tua pergunta, Gabriela. Vamos considerar assim, uma jornada. A chegada dessa tecnologia emergente ao mercado é um caminho, né, a ser cruzado. Então, vamos pensar, o rapaz lá, a menina, o grupo das pessoas pensaram lá e viram uma necessidade de criar uma tecnologia para resolver aquele problema. Então, eles têm a ideia, essa ideia é uma hipótese. Então, eles vão buscar na literatura saber se tem alguma coisa parecida, se tem base para sustentar aquela hipótese. Tendo a sustentação, o que eles vão fazer? Vão lá para o laboratório, vão fazer uns testes em bancada, e a gente tem aí o primeiro ponto de controle, prova de conceito. Eu tenho que entender se aquele conceito, na minha hipótese, vai funcionar. Beleza. Funcionou? Continuamos a nossa estrada. Então, agora ele precisa sair desse ambiente amiguinho do laboratório e ir para um ambiente um pouco mais relevante, um pouco menos amiguinho. Então, ele vai para um outro laboratório, vai para um ambiente, a gente vai chamar de ambiente relevante, um ambiente que vai exigir dele um pouco mais, não vai passar a mão na cabeça. E deu certo, bacana. Aí ele vai para aquele que é o senhor das coisas, que é o usuário. Ele vai levar essa tecnologia ao usuário e vai entender com o usuário se aquilo funciona, se aquilo é demais, se aquilo é de menos. E não se decepcione, porque muitas vezes o usuário vai dizer, ó, não precisa. Aí o que ele tem que fazer? Pivotar, né? Fazer o pivô, mudar o curso. Mas beleza, vai continuar. Aí depois ele vai para onde? Ele vai para a produção, vai ver, né, questão de laboratório, produção, lote piloto, e preparar para comercialização e comercializar lá no final. Então, nessa jornada, eu vou ter o quê? Prova de conceito, depois eu tenho o ambiente relevante, segundo ponto. Terceiro, feedback de usuário. Quarto, eu vou analisar o quê? A eficiência. Quinto, eu vou analisar a capacidade de escalar, de ter uma escala, daquele produto ser escalável. Só que tudo isso é contemplado numa ferramenta formal chamado nível de maturidade da tecnologia, ou TRL, que é uma ferramenta que é determinada lá pela ISO 16.290 no Brasil, ISO NBR 16.290 de 2015. Ela vai dizer, né, desse nível de maturidade. O que é esse nível de maturidade? Rapidamente, para a gente não extrapolar aqui, é uma régua, uma escala, que vai de 1 até o 9. 1 é a ideia, o 9 é o mercado se apropriando. Mas olha que barato. 1, 2, 3. 1 é a ideia, 2 é a literatura, 3 é a prova de conceito, nosso primeiro ponto de controle. Vamos imaginar uma corrida. 4, 5, 6. 4, protótipo em ambiente relevante. 5, feedback de usuário. 6, começar a lote piloto de produção. 7, 8, 9, produção no lote maior. 8, produto pronto para ser apropriado, 9, apropriação para o mercado, e dependendo do produto, vigilância pós-lançamento, né, um fármaco, eu vou ter esse pedaço. Então, olha que barato. Eu tenho todos aqueles pontos de controle que eu falei antecipadamente, mas todos eles estão incorporados onde? Na TRL. Então, TRL é uma ferramenta clássica para poder medir o nível de maturidade e permitir um pouco mais à frente que o dono da startup, que o gestor, que o inventor possa ter um pouco mais de segurança para lançar o seu produto no mercado. Perfeito, Luiz. Muito obrigada por essa explicação super didática do que é a TRL. E eu queria saber como você acha que a TRL pode auxiliar as startups a validar uma nova tecnologia. A TRL, né, ela foi criada, desenvolvida lá atrás, na década de 60. Então, vamos chamar ela, é uma senhorinha, cheia de vigor, mas é uma senhorinha já. Foi criada lá pela NASA. E para quê? Para mitigar o risco
da tecnologia. Ela surgiu com sete níveis, depois ela ficou parada, aí mais na década de 80, ali, quando teve aquele acidente com o ônibus espacial, foi retomado esse projeto na NASA, ela ganhou mais 3 níveis, mais 2 níveis, e é o que nós temos basicamente hoje. Mas ela é tão interessante, ela deu tantos frutos, essa senhorinha, um caso de amor, né? Ela teve tantos frutos que ela deu origem a outros níveis de maturidade. Então, hoje você tem nível de maturidade de mercado, nível de maturidade do cliente, nível de maturidade da demanda, nível de maturidade da logística. As pessoas usaram, se apropriaram desse conhecimento barato, se apropriaram para medir outras coisas. Então, isso é uma coisa extremamente interessante. E a pergunta é, como é que a empresa pode usar isso? Primeiro, nesse uso direto. Qual é o nível de maturidade que a minha empresa está? E aí, perceba que interessante é que, apesar dos 9 níveis, apesar de ter uma NBR por trás, ela não tem, digamos assim, como operacionalizar. Então, o mercado acabou desenvolvendo o quê? Calculadora de TRL. Então, você vai ver, ó, o ITA tem, estou falando em âmbito Brasil, o ITA tem a sua calculadora, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem a sua, está lá no site deles. Convido vocês a verificar. O Ministério da Educação, na sua vitrine tecnológica, tem. Algumas universidades têm. Fiocruz tem. O pessoal lá do Nordeste tem. Cada uma de uma forma baseada nessa primeira, nessa inicial. O FRJ está construindo a sua. Né? Lá na Inova a gente está desenvolvendo. Só que a gente compreende o seguinte: como o nível de maturidade acaba realmente sendo uma ferramenta forte, e a universidade tem muitas é diverso o ambiente de desenvolvimento científico na UFRJ, a gente vai tratar de mecânica, eletrônica, de química, a construção civil, então tem muita coisa. E a gente tem que ou construir escalas específicas, né, ou construir uma que possa abranger isso tudo. Acho que o caminho que a gente tomou é o caminho de construir escalas específicas, né, entender essas escalas específicas. Então, essa é a utilização direta, mas qual é o grande, digamos assim, o grande pulo do gato da TRL? A TRL mede o risco. Em última instância, ela é utilizada para medir esse risco. Se uma tecnologia evolui ou não na sua maturidade, se ela está pronta ou não para ir para o mercado, significa que quanto menos pronta, mais arriscada é aquela tecnologia. Consequência disso, eu posso usar essa TRL como elemento de gestão para gerenciar risco, para gerenciar a parte de precificação, porque se o preço de uma tecnologia depende do seu nível de risco, da taxa de retorno esperada, que vai depender do nível de risco, que significa o quê? Que eu vou usar a TRL como elemento crucial para determinar essa taxa de retorno. Então, essa startup, a resposta à tua pergunta é: eu posso usar diretamente para conhecer a maturidade da minha tecnologia, mas eu posso usar como ferramenta de gestão. Perfeito, Luiz, muito obrigada. Adorei quando você falou que a TRL é uma senhorinha, mas é uma senhorinha que dá um caldo, a gente pode ver como ela é útil, né? Tanto para quem avalia o nível de maturidade dessas tecnologias, você trouxe vários exemplos, como também para as startups. E eu gostei muito que você trouxe a questão do risco, né? Assim, meu colega de profissão é economista, economista adora falar sobre risco, eu queria saber quais são os riscos que uma empresa deve avaliar antes de investir numa tecnologia emergente. Risco, retorno, investidor, TRL. Quais são as fontes de risco? Pô, eu tenho risco na tecnologia, é fato. Tá aqui, a gente está falando o tempo inteiro sobre a TRL. Eu tenho risco na tecnologia. Será que a tecnologia chega até o final? Será que eu consigo chegar lá no momento de apropriação? Então, isso é um risco. Pô, eu tenho os riscos inerentes ao quê? Ao ambiente competitivo. Então, eu tenho risco da economia, eu tenho risco do ambiente, eu tenho risco da regulação, eu tenho risco do mercado, do ambiente socioeconômico consumidor. Pô, pensa o seguinte, eu pensei numa tecnologia para resolver um problema. Se eu demorar tanto tempo para evoluir na minha TRL, para ficar pronta para o mercado, pode ser que o mercado mude, o mercado vire. Então, também tem esse risco. Mas, Gabriela, eu acho que o pior risco, ou o mais sério, o mais complicado, porque todos esses que eu falei, a gente acaba mitigando, a gente acaba encontrando uma saída para poder resolver. O mais sério, para mim, é a startup, ela vem daquela ideia da tecnologia e rapidamente faz aquele arranjo empresarial. Vai lá, virou a startup. Só que, pô, muitas das vezes é construída por pessoas completamente diferentes, que vêm de origens diferentes, que vêm de pensamentos diferentes, de formação diferente. E ela tem aquelas fases lá, né? Enquanto tá todo mundo ali ideando, pô, tá beleza. Quando começa a ter que testar, começa a ficar alguma coisa mal parada. Aí quando ela começa a tracionar,
E aí, quando ela chega na escala, o dinheiro está grande e dá problema. Então, eu acho que o maior risco de todos é o risco de governança. Na startup é o risco de governança, ou seja, eu preciso estabelecer regras de convívio, de entrada, de saída de sócio. Como é que vai se fazer esses aportes? Qual é o limite de cada um? Aquela coisa de, pô, meu limite acaba quando começa o seu. E é interessante porque o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, aí fica a indicação, lançou um volume alguns anos atrás e continua valendo, a teoria não mudou, a consciência não mudou, que ele vai informar quais são as ferramentas de governança para cada uma das 4 fases de desenvolvimento da startup. Tem as ferramentas para ideação, tem as ferramentas para validação, tem as ferramentas para atração e tem as ferramentas para a fase de escala. É muito interessante, é um material muito rico, não é um material difícil de você acessar, está lá no site do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, não é um material difícil de você ler e muito menos de você implementar as ações. Acho que vale muito a pena para quem está aí pensando em desenvolver uma startup, para quem está já desenvolvendo uma startup, com a tecnologia na mão, acho que vale a pena repensar nisso. É o pior de todos os riscos, porque esse, às vezes, não tem controle. Perfeito, Luiz. Muito obrigada por compartilhar com a gente todo esse conhecimento muito, muito rico. Fica o convite também para os nossos espectadores, que eles possam se conectar com a gente nas redes sociais. Luiz, além disso tudo, tem grandes contribuições como pesquisador para a área, tem alguns artigos, já tive a oportunidade de ler e recomendo. E aqui embaixo a gente sempre deixa na descrição dos nossos vídeos as redes sociais dos nossos convidados. Muito obrigada, Luiz. Gabriela, eu agradeço muito mais uma vez pelo convite. Foi um momento muito gostoso, leve, de a gente falar um assunto tão pesado, de maneira leve. Fica aqui o convite para quem está nos assistindo, para que possa acessar lá as minhas redes sociais. Eles vão deixar aqui embaixo aqui o contato e podem me procurar se tiverem alguma dúvida a respeito. Eu agradeço muito e Perfeito, muito obrigada, Luiz, mais uma vez. E você aí que nos assistiu, não se esqueça de curtir, comentar e seguir. E diz pra gente, o que mais que você quer saber sobre esse tema? Muito obrigada e até a próxima.